Oi, gente, tudo bem? A minha iluminação tá meio ruim porque, enfim, essa semana eu só consegui gravar agora de noite, então realmente vai ficar ruim mesmo a iluminação, tá? Mas me perdoem por isso, fica na mensagem do vídeo, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como ter mais paciência com os nossos filhos, na educação deles. Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a paciência é fruto do amor. Então significa que se tá faltando paciência pra você, tá faltando amor. Mas como assim, Brena? Quer dizer que eu não amo meus filhos? Não, não é isso. Quer dizer que você não tá atenta a esse amor que você sente pelos seus filhos, sabe como? Por exemplo, muitas vezes que eu me pego impaciente com os meus filhos, eu vejo que é porque eu estou achando que eles estão me atrapalhando de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero lavar a louça, aí meu filho tá lá querendo alguma coisa e tal, e eu fico, impaciente. Por quê? Porque eu esqueço de focar no amor que eu tenho por ele e foco mais na louça, né? No quanto eu gostaria que ela estivesse limpa e quanto que eu gostaria de lavar a louça. Então, o que acontece? Quando a gente se foca no tanto que a gente ama nossos filhos, no tanto que eles são importantes pra nós, a gente já começa naturalmente a ter um pouco mais de paciência, a cuidar mais deles, a olhar pra eles, questionar mais do tipo assim, poxa, eu amo essa criança, entendeu? Ela é a prioridade da minha vida. A louça pode esperar, a casa pode esperar. E ela é a prioridade da minha vida. Eu quero atender ela, eu quero estar ali com ela nessa demanda. E aí também a gente vai criando estratégias, que é o meu caso. Eu crio estratégias. Eu brinco ali um pouquinho com meus filhos, tudo mais, quando eles chamam minha atenção nesse sentido. Mas aí, gente, eu acho alguma coisinha que eu sei que eles vão gostar, dou na mão deles e falo, ó, vai lá brincar. E eles vão, entendeu? Porque daí eles já tiveram um pouquinho da minha atenção. Então, nesses casos que a criança quer ter a atenção sua, assim, enquanto está fazendo uma coisa, tenta fazer isso. Tenta parar, brincar um pouquinho, lembrar que você ama muito essa criança, que você quer estar ali com ela. Quando acorda de madrugada também, eu fico tentando lembrar muito isso, tipo, eu preciso ter paciência porque eu amo meu filho, sabe? E outra coisa, lembrar que eles são crianças, que eles são bebezinhos, que eles ainda estão em desenvolvimento, que eles não sabem tudo da vida. E ainda se você tiver um filho adolescente, né, que não é o meu caso, mas se tiver um filho adolescente, ele também tá aprendendo a lidar com a vida. E você é teu papel ensinar. É nosso papel como pai e mãe ensinar. Então, pra mim, eu vejo que a paciência, ela vem muito disso, de eu olhar para os meus filhos com esse olhar amoroso, entender que eles são a prioridade da minha vida e não o resto das coisas ao redor, e entender também que eles são pequenos. Muitas vezes a gente esquece, a gente espera comportamentos das crianças de adulto. A gente espera que eles simplesmente saibam fazer as coisas. E não é assim, eles não vão saber se você não ensinar. E assim, gente, eles não vão saber se a gente não ensinar pra eles, sabe? Nossos filhos, eles precisam que a gente ensine as coisas pra eles. Eles não são adultos, eles são crianças, eles precisam saber, eles precisam que a gente pegue pela mãozinha e ensine. Então eu acho que a nossa falta de paciência, pelo menos observando em mim e no que eu conheço que é ao meu redor, geralmente vem disso. Da gente não querer estar no lugar que a gente está naquele momento, de ficar pensando, eu não queria estar aqui, queria estar fazendo isso, queria estar fazendo X, Y, Z, mas eu tô aqui. Então você não se foca ali naquela situação e no que você precisa fazer. E também da gente esperar dos nossos filhos mais do que eles podem nos dar. Às vezes a gente nem pensa que eles são adultos, assim, a gente entende que eles são crianças, mas a gente espera que eles deem coisas e façam coisas que eles não têm nem capacidade, pela idade deles mesmo, de fazer. Então, assim, gente, eu queria falar muito com vocês sobre isso, sabe? Sobre como é importante a gente ter paciência. Só que o que eu percebo também, além dessas coisas que eu falei, pra mim, eu acho que a chave principal pra eu começar a ter mais paciência com os meus filhos foi quando eu comecei a ter uma vida de oração melhor, sabe? A rezar mais, a pedir pra Deus, a conversar, a ser mais assídua na frequência dos sacramentos. Só assim eu consegui, sabe, renovar esse olhar pra maternidade, porque eu falo isso lá no meu primeiro vídeo do canal, quando eu comecei a acompanhar muito conteúdo de maternidade real, eu me peguei, assim, ficando, assim, sem conseguir ver beleza na maternidade em muitos momentos. Então, quando eu parei de consumir esse conteúdo, eu voltei a rezar e voltei a pedir para Deus, Senhor, coloca no meu coração novamente o amor pela maternidade, porque na Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, então é um presente, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. E eu quero poder voltar a enxergar dessa forma, porque sim, existem muitas dificuldades, Deus, e eu sei que essas dificuldades nunca vão passar. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a voltar a enxergar a maternidade dessa forma bonita que ela é. E, gente, foi só aí que Deus me mostrou de verdade. E foi só aí que eu consegui voltar a ter mais paciência, voltar a amar ser mãe, voltar a amar a maternidade, voltar até a querer ter mais filhos, assim, uma quantidade maior de filhos, né? E assim, a gente precisa de fato conversar com Deus e expor o nosso coração, abrir o nosso coração para Deus, sabe? Muitas vezes a gente que é mãe, a gente acha que Deus não nos ouve, porque sei lá, você pede pro teu filho dormir mais um pouquinho, ele não dorme, você acha que Deus não te ouve.
Só que Deus, ele tá sempre nos ouvindo. E como um pai amoroso, ele sabe o que é melhor pra nós. A gente às vezes acha que tal coisa vai ser melhor pra gente, mas não vai. E uma coisa que eu sempre tento pôr na minha cabeça também é que Deus nunca vai me dar uma cruz maior que eu possa carregar. Por mais que eu tenha muito medo, às vezes, da cruz que eu tô passando ali na minha maternidade com meu filho, às vezes eu acho que eu nunca vou conseguir ser paciente, que eu nunca vou conseguir ser uma boa mãe. Eu sei que se Deus me deu essa criança, se Ele confiou essa alma a mim, do jeitinho que meu filho é, com a personalidade que eles têm, é porque Deus confia que eu vou sim conseguir educá-los bem. Eu só preciso recorrer à graça de Deus o tempo inteiro, gente. Então é isso que eu faço. Eu converso com Deus, eu peço ajuda do Espírito Santo, eu, assim, imploro pra Deus me ajudar mesmo. Tem dias que é muito desgastante e é muito difícil ter paciência nesses dias. Mas eu sempre tento pensar que, sabe, vai passar, que é uma fase muito curta da minha vida, onde eu vou estar cuidando dos meus filhos pequenininhos, que vai passar e eu vou sentir falta e que só melhora. Conforme eles forem crescendo, eu tenho certeza que eu vou conseguir, sei lá, ficar o tempo inteiro arrumando a casa se eu quiser, mas eu vou sentir falta de ter eles me parando pra pedir colo, me parando pra pedir beijo, me parando pra pedir um abraço. E eu acho que toda mãe vai sentir falta. Então, assim, muitas vezes a gente quer tanto que essa fase passe logo, porque ela é difícil, porque a gente tem privação de sono, porque a gente tem cansaço, porque a gente tem muita falta de paciência. Só que essa fase ela vai passar. E aí, quando você olhar pra trás, será que você vai pensar, poxa, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter vivido mais paciente, eu poderia estar mais presente, eu poderia ter curtido mais, sabe? Então, assim, vamos tentar curtir agora. Vamos tentar aproveitar mesmo a fase dos nossos filhos agora. Tentar pedir para Deus pra gente ter mais paciência agora. Porque se a gente ficar esperando alguma coisa acontecer pra gente decidir fazer algo diferente na nossa maternidade quando ela está muito difícil, não vai acontecer. A maternidade vai ser sempre difícil, é pra sempre, assim, sabe? Eu vejo algumas pessoas falam assim, dá uma dica aí pra que minha maternidade não seja mais difícil. Gente, maternidade vai ser sempre difícil. Pode ser menos, pode ser mais, mas vai ser sempre difícil. Impossível uma maternidade ser fácil. Não tem como. Por mais que o marido seja um pai presente, que cuida, que zela, que protege, vai ser difícil, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar que a maternidade vai ser difícil também ajuda, né? Mas isso que eu falei, de você, sabe, você tá presente, de você se colocar ali lembrando de todo o amor que você tem pelo teu filho, pedindo a Deus para que você tenha mais amor pela maternidade, que você tenha mais amor também pelos sacrifícios da maternidade, né? Quando a gente ama uma pessoa, a gente ama tanto as qualidades quanto os defeitos, a gente tem que aprender a amar os defeitos, a suportar os defeitos. E da maternidade não é diferente, a gente tem que amar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, aprender a suportar as coisas ruins. Eu não gosto desse discurso como se pudesse separar uma coisa da outra. Eu não posso separar eu, Brenda, na parte boa, dos meus defeitos, porque tudo isso é eu, tanto a minha qualidade quanto meus defeitos, meus talentos, ela, tudo sou eu. Eu não tenho como separar uma coisa da outra. E o meu marido me ama mesmo assim, então, se for pra pensar, não tem como você separar as partes ruins da maternidade. Elas existem, elas vão existir, e é uma coisa que tá ligada à outra. Então não tem como você separar. E se você odeia a maternidade, você também tá odiando as coisas ruins. Não tem como você odiar a maternidade e amar seu filho, porque seu filho é consequência da sua maternidade. Então não tem como, é muito conflitante, não existe como separar essas coisas. Então a gente precisa buscar ter esse olhar e buscar ter essa vontade, essa força de querer amar mais, de querer estar mais perto, de querer cuidar mais dos nossos filhos, de querer ter mais paciência e pedir muita ajuda de Deus, muita ajuda de Deus, muita ajuda dos céus, para Ele colocar esse amor no nosso coração, porque hoje em dia tudo ao nosso redor induz para que a gente não queira amar os nossos filhos, não queira amar a maternidade, para que a gente queira viver uma maternidade egoísta. E olha que maternidade é muito difícil ser egoísta, porque você meio que obrigatoriamente tem que se doar. Mas assim, a gente quer a todo momento só nós, e não pensa nos filhos, e enfim, são tantas coisas, né? Mas sabe, se eu puder deixar uma mensagem para esse vídeo, a mensagem é: busque hoje aproveitar o seu filho, a ter mais paciência, a ser uma mãe melhor hoje, porque lá na frente pode ser que nem aconteça. Não tem como a gente saber, a vida é muito imprevisível. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, se Deus levar meus filhos agora, se eles morrerem, sabe, será que eu ia ficar pensando que eu devia ter passado mais tempo com eles? Será que eu ia isso, será que eu aquilo? Então eu tento, assim, claro, não ficar
paranoica com isso, mas assim, usar um pouco desse sentimento de medo de perder meus filhos para também hoje aproveitá-los mais, para também hoje relevar mais as dificuldades, sabe? E amar mais o processo, porque eu também estou me tornando mãe, eu sou mãe só há 2 anos, que é a idade do meu filho mais velho, e a gente vai se tornando mãe, a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, e é isso, entendeu? Não é muito fácil ter paciência com crianças, principalmente que são mais pequenininhas, mas é totalmente possível, a gente consegue sim. E na maioria das vezes a gente vai conseguir, claro, vai ter dia que vai estar cansado, vai surtar e tudo mais, mas assim, na maioria das vezes você vai conseguir. Então assim, de verdade mesmo, tenta colocar em prática o que eu falei nesse vídeo, de você olhar pro teu filho com esse amor, de você ver que ele é a tua prioridade, que outras coisas podem esperar. E tentar aproveitar agora, gente, porque nossos filhos vão crescer e a gente vai sentir falta desses perrengues que a gente passa hoje com eles. Então a gente precisa tentar aproveitar agora, tá? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E vamos caminhar juntas. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!